Fala pessoal, bom dia. Retornando aí em 2023, né, a série de vídeos do canal. Também estou pretendendo aí retomar o canal no Instagram, né, o Solo para Nascer. E como eu deixei pendente, né, alguns posts sobre o luto, né, eu gostaria de retomar esse assunto agora. Apesar de 2022 já ter passado, né, vamos dizer, aquele ano pesado, né, todo mundo reclamando de 2022. A gente estava sofrendo bastante coisa, né? Eu acho que a partir de agora, quem sabe, deu uma melhorada, né? No nosso cenário. E, bom, eu queria meio que colocar uma pá de cal, vamos dizer assim, né? Sobre esse tema, fazendo esse vídeo e também trabalhando, né, os últimos pontos daqueles posts sobre, né, as 5 fases do luto, né? Que eu fiquei de terminar. Acho que faltam 2 posts aí. Mas bom, nesse vídeo eu já queria começar então perguntando o que é o luto, né? O que significa o luto pra gente? O que significa pra você o luto, né? Você já conversou sobre isso? Acho que ninguém gosta, né, de conversar sobre o luto. Isso é um tabu, né, assim, da nossa sociedade, da nossa cultura, né? A gente evita, né, tocar nesse assunto, né? Por quê? Porque, bom, o luto geralmente está associado com perda, morte, finalizações, coisas desagradáveis, né? Coisas que a gente não gosta de passar de jeito nenhum, né? Até agora eu nunca vi alguém celebrar o luto, né? Ou comemorar o fim, né, de uma coisa que ele gostava, né? A perda de um ente querido, né? As pessoas geralmente sofrem, se entristecem, enfim, ficam para baixo. A gente sofre pra caramba, né? E a pergunta que eu já coloco é por que é tão difícil, né, a gente lidar com o fim, né, se ele está tão presente nas nossas vidas, né? Eu acho que esse é um tema bem importante nesse momento, né? Por quê, né? Porque eu acredito que, bom, para começar, né, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente posicionar aqui, é entender que a nossa cultura não processa bem o luto, né? Não entende bem a morte, né? Assim, né? A função da morte, né? O porquê a gente morre, por que as coisas morrem, por que as coisas terminam, né? Eu acredito que isso é uma função vital, importantíssima, né? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Eu acho que amadurecer é dialogar com a morte, né? Acho que quem não amadurece fica meio que parado no tempo, né? É uma coisa meio estranha. Isso a gente vai conversar aqui. Então, pegando esse primeiro ponto, né, eu acho que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela não lida bem com a morte, né? Assim, ela coloca a morte como um negativo total, né? Uma coisa assim que não serve para nada, né? Que a gente deve evitar, né? Por exemplo, os médicos, a medicina tenta, né, evitar a morte, né? Assim, tenta suprimir a morte, né? Então, os médicos se esforçam, lutam bravamente para a pessoa não morrer, né? Deixa a pessoa lá anos no aparelho, né? Deixa a pessoa lá anos, né, dependente, enfim, recebendo tudo, uma série de coisas, auxílio respiratório, né, remédios e máquinas e uma série de coisas para manter aquela pessoa viva, né? Então, manter a pessoa viva, digamos, é um objetivo fundamental para a nossa cultura, né? Assim, a gente não sabe lidar com a morte, né? A gente não aceita a morte de jeito nenhum, né? Nas nossas relações, a gente nunca quer terminar, né? A gente tem uma dificuldade para pôr fim nas coisas, né? Assim, finalizar relações que são tóxicas, difíceis, violentas, problemáticas, a gente tem uma dificuldade enorme, né? Então, assim, a nossa cultura, ela não processa bem o fim, né? Assim, ela evita, ela joga para escanteio, joga para debaixo do tapete, né? Transforma isso num tabu, né? Ninguém gosta de falar disso, todo mundo bloqueia esse tema, a gente hospitaliza a morte, né? A gente não quer dar de cara com isso, a gente não quer lidar com isso, né? Assim, então, as finalizações em geral a gente vai reprimir, né? A gente vai esconder, a gente vai evitar, né? Isso, para mim, é um dos principais pontos assim, que a gente precisa trabalhar diariamente, né? Que é a nossa reação social diante da morte, né? Acho que esse é um dos principais fatores, digamos assim, que
problematizam, que pioram, que tornam a coisa muito mais grave, muito mais problemática, né? A nossa sociedade, enfim, quando você passa por um choque, né, um trauma, né, vivencia a morte de perto, automaticamente a nossa sociedade já, enfim, vai te colocar num lugar junto com a morte, né? Assim, então você vai se sentir meio estranho, né? Então muita gente reclama disso, né? Assim, quando passa por situações complicadas, perdas e por aí vai, ela se sente automaticamente meio isolada, né? Ou seja, você vai ser reprimido, você vai ser deslocado, escondido junto com a morte, né? Você vai se identificar um pouco com a morte. Então as pessoas que estão ao seu redor vão te excluir um pouquinho, né? Não vão conseguir dialogar com isso, não vão conseguir entender, se colocar no seu lugar. Então esse isolamento que as pessoas sofrem diante de situações traumáticas, processos de morte, por aí vai, em grande parte dialogam com esse isolamento brutal, né? Então acho que aí seria o primeiro ponto, né? Essa dificuldade da nossa sociedade, do nosso ambiente de processar o luto, né? Zero. Para a psicanálise, né, isso eu vou trazer agora, né, Freud vai trazer a brincadeira do for-dar, né, que é aquela coisa de, se eu não me engano, aquela brincadeira, né, de esconder o rosto e aparecer, né, digamos assim, né, tô aqui, não tô, né, desapareci, né, que a gente faz com a criança e ela, vamos dizer, fica meio perdida, né, quando o adulto some, né, ou do carretel, que no caso do Freud, né, que ele joga o carretel some, né, daí o adulto pega, traz de volta, oh, né, o carretel voltou, né. Então o bebê, a criança faz essa brincadeira entre existir e não existir, né, e para a criança, quando o adulto sai do campo de visão, o adulto morreu, né, o adulto sumiu, né. Então para a criança é muito mais brutal, muito mais à flor da pele esse processo de existir e não existir, né? Assim, muito intenso para a criança lidar com isso. Então, o que a criança faz? A criança brinca, né? Ela cria brincadeiras para poder processar o luto, né? Então, para a psicanálise, a ideia de processar o luto é muito primária, muito importante, muito corriqueira, né? Assim, é muito fundamental para a criança exercitar o luto, exercitar essa perda do adulto, e isso ele vai fazendo diariamente, né, através das brincadeiras e através da convivência com a mãe, com o pai, né, que vão, enfim, né, saindo de cena de vez em quando, normal, saudável, né? Então a criança vai conseguindo já entrar em contato com isso e processar isso, e então ir se diferenciando e se separando da mãe. Ou seja, isso é saudável, né? Fazer esse jogo com a morte, essa relação com o existir e não existir, vai permitindo a criança digerir, né, a falta do adulto e aí se tornando um indivíduo mais autônomo, né, assim, vai ganhando mais autonomia, ou seja, a partir do momento que ele processa a morte, né, o fato da mãe estar cozinhando já não é mais o fim do mundo, né, para essa criança. A segunda parte que eu ia trazer aqui, né, além dessa brincadeira do for-dar, é o texto Capacidade de Estar Só, do Winnicott, né, e esse texto acho muito interessante, né, para trazer esse tema da morte, do luto, da solidão também, né, que eu acho que estão muito vinculados esses temas, né. Então eu acho que a morte é sempre a morte do outro, né, e a gente também vai associar isso com estar só, né, como a criança que fica sem a presença da mãe, né, então ele vai associar a morte da mãe com estar só, né. E grande parte, né, das relações, vamos dizer, de dependência, né, a gente percebe o seguinte, as pessoas não conseguem se desvencilhar dos parceiros, por mais que eles sejam tóxicos, violentos e problemáticos, né, a gente fica, por que essa pessoa não larga do fulano, da ciclano? A questão aí que está em jogo é a incapacidade de estar só. Ou seja, né, esse jogo do foda. E aqui nesse texto do Winnicott a gente vai percebendo o seguinte, né? As pessoas conseguem ficar só na medida em que elas conseguem assimilar a presença materna, né? Então, a criança, vamos dizer, ela só consegue ficar só, tranquila, em paz, quando ela sabe que a mãe está do lado dela, né? Quando ela sabe que a mãe está ali cuidando dela, zelando por ela. Aí a criança consegue ficar, Deus dará, consegue esquecer um pouco essa angústia da solidão,
né? E de uma certa forma consegue brincar ali, né? Se abandonar a brincadeira, ficar tranquilona ali, né? Então é essa coisa dessa tranquilidade, de saber que a mãe está ali, essa confiança, né? Com o tempo vai fazendo o quê? Vai consolidando dentro dessa criança essa confiança na vida, essa percepção de que, bom, eu posso ficar aqui tranquilo que minha mãe está do meu lado, né? Minha mãe está aqui olhando por mim. Essa confiança vai internalizando, né? Assim, né? Vai consolidando uma paz de espírito naquela criança, que permite a ela, então, futuramente, né, poder ficar sozinha, de boas, né, na vida dela. Né? Por quê? Porque ela meio que confia que aquela presença estará ali, né? Aquela presença vai estar cuidando dela. Então, para o Winnicott, ninguém fica sozinho bem sem ter assimilado essa confiança, né, dessa presença materna. Tá entendendo? Então, essa ideia nossa que a gente tem de autonomia como solidão, né, como você se bastar a si mesmo, né, não existe. Né? A gente, no fundo, nunca está sozinho. Né? E a solidão brutal, ela é traumática. Né? Assim como a criança lá que grita quando percebe que está sozinha, quando a mãe não está. Né? E se essa mãe fica ausente por muito tempo, isso vai sequelando o organismo da criança, né? E a saúde mental dela. Então ela vai associando aquela ausência com o estar só e com a morte do cuidador e por aí vai, né? Vai virando um cenário traumático, né? Então vocês percebem como estar só é uma coisa relativa, gente, né? Então, ai, como eu queria me bastar, né, e ser feliz sozinha e por aí vai. Então as pessoas que questionam isso não entendem que, olha, você só pode ficar sozinha, adulta, em paz, se você teve uma infância, uma presença muito sólida dos seus pais, né? Presenças muito consolidadas, muito ativas, né? Aquela adaptação ativa, né? Enfim, uma série de coisas precisam ter dado certo lá na sua infância para que você hoje, como adulto, consiga ficar sozinho, tá entendendo? Então, essa ideia de solidão é muito idealizada, né? Mas dialoga com consolidações, né? De presenças. Né? Assim, então, primeiro a gente precisa solidificar presença para depois conseguir perder. Né? Então, o processo de luto dialoga com isso. Né? Se a gente não tem estrutura para perder, como um bebê, por exemplo, se um bebê perde a mãe, a gente vai ter um problema grave. Né? A gente vai ter uma complicação enorme. Né? Por quê? Porque a criança ainda não tem estrutura para processar a perda. Então, o processo de luto, né, ele precisa dessa brincadeira do Fordar, né, desse processo, né, tá entendendo? Desse tempo. Né? Então, a ideia de processo, de tempo, muito importante para mostrar o quê? Que a gente precisa ter um tempo para digerir a ausência do outro. Né? E com o tempo, com esse exercício meio ioiô, né, de presença e ausência, a gente vai conseguindo se tornar mais independente, né, dessa presença do outro, até o ponto onde a pessoa chega numa fase adulta, vamos dizer, e ela vai conseguindo, né, processar perdas e finalizações e etc., sem colapsar junto, tá entendendo? Essa é a diferença. Quando a gente, enquanto adulto, não tem essa estrutura básica, né, ou, enfim, desenvolve ela, mas em algumas partes não, né, que é muito comum. Né? Então, assim, a gente é complexo, né? A gente não é uma coisa simples. Então, pode ser que tenha coisas que a gente tenha desenvolvido, tenha coisas que a gente não tenha. Né? E o que a vida vai fazer? Vai trazer oportunidades de crescimento para a gente. Né? E aí a gente vai vivenciando perdas, e vai podendo processar isso, trabalhar isso. Né? Então, um dos grandes processos aí que eu acho que são complicados e que a gente precisa tematizar é, digamos assim, quando o luto se torna traumático, né? Quando que o luto se torna problemático. Em que momento que a morte, a perda, o término se torna algo perigoso, vamos dizer, né? É quando a gente não tem essa estrutura, né, para processar isso. Né? Em grande parte o luto dialoga com isso, né? Geralmente o luto pega onde a gente não tem muita estrutura mesmo, né? E a gente precisa trabalhar isso, ou seja, a gente precisa de ajuda, né, para processar isso. Agora, vocês se lembram que eu já falei que a nossa sociedade encara o luto, a morte, como algo problemático, um tabu, uma coisa que a gente evita, né, processar, falar e entrar em contato com. E tá entendendo a combinação mortífera, né? Qual que é a combinação trágica, né, que está em jogo aqui?
Quando adultos ou adolescentes, sei lá, né? A gente tá criança e por aí vai, né? Às vezes, eu tenho uma paciente que perdeu a mãe e, bom, na casa dela ela falava, olha, era tabu, né? Assim, ninguém podia falar dessa perda, né? Era uma coisa assim que transtornava o ambiente, né? Então, tabu, não podia falar, olha o problema, entendeu? Então essa pessoa vai carregar essa perda, esse luto não processado, não resolvido. E isso vai causar sintomas, problemas, adoecimentos. Então, essa é a combinação mortífera, né? Ou seja, quando a morte é um tabu, a gente não processa, a gente não ajuda as pessoas que estão passando por isso. Então, quando você está lá no meio da sua vida, encara um processo de morte, você vai ficar na vala, vai ficar sozinho. Né? E como é que você vai ter, então, ajuda para processar esse lance? Né? Que é difícil e que, assim, enfim, como a gente percebeu aqui nesse texto do Winnicott, a gente precisa de ajuda para processar o luto. Né? A gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma assistência para processar essa separação do outro. Né? Como é que a gente vai fazer isso se a morte é um tabu? Né? Essa é uma boa questão aí para a gente. Né? Então a gente percebe o seguinte, né? Eu acho que um caminho muito importante, né, para a gente conseguir processar e integrar a morte em nosso convívio social é através da espiritualidade. Né? Eu acho que esse é um caminho muito interessante. Né? No cristianismo a gente tem o batismo, a segunda morte, o segundo nascimento, um renascimento. Né? Então eu entendo que todos esses temas do renascimento, que não tem só no cristianismo, né, mas que tem em outras religiões também, dialogam com essa coisa da morte em vida. Né? Uma citação do Schopenhauer, né? Ele fala que a morte é para a espécie, o que o sono é para o indivíduo, ou o piscar para o olho. Né? Então, eu percebo, por exemplo, né, no inverno, né, as árvores vão trocando de folhas, vão ficando meio sequinhas, né? As folhas vão caindo, ou seja, as folhas morrem. Né? A árvore continua viva, segue o caminho dela. Né? Assim, nós também, né? Perdemos trilhões de células, perdemos uma série de coisas, né, na nossa vida biológica. A gente se muda, né? Eu lembro quando eu era criança, toda mudança para mim era uma coisa dolorida, né? Porque eu já tinha acostumado com aquele lugar. Né? Aquilo ali me doía bastante. Quando eu mudei para a cidade, né? Morava numa vila, mudei para a cidade, aquilo foi bem traumático, foi bem difícil de processar, né? Foi uma diferença bem grande, assim, né? na convivência. A gente também perde parentes, entes queridos, né? A gente termina relacionamentos, a gente muda de emprego. Tudo isso são versões simbólicas de uma morte. Né? Então a morte não é necessariamente, né, aquele choque mortífero que aniquila o indivíduo. Né? A morte pode ser uma coisa bem indireta, né? Bem simbólica, vamos dizer. Né? A perda de um emprego hoje é uma coisa mortífera para o indivíduo. Né? Então, todos esses choques que a gente sofre na vida, quando a gente pensa da perda da folha para a árvore, né, a gente está percebendo o quê? Que a morte faz parte da vida. Né? A árvore ela precisa perder as folhas no inverno para ela economizar energia, enfim, né, para ela se renovar para a próxima primavera, por aí vai. Tem todo um porquê, né, desses processos de morte para manter a saúde do indivíduo. Né? Ou seja, a morte ela é um processo necessário para o amadurecimento e para o desenvolvimento da nossa vida. Né? Agora, por que a gente não integra isso enquanto sociedade? Né? E quais são os impactos desses traumas, né? Dessas complicações que a gente está trazendo? Né? É que elas vão transformando a morte num trauma. Né, gente? Esse é um dos grandes problemas. Né? Então a gente deixa de integrar a morte na vida, a gente passa a não usufruir dos benefícios do processo de luto, né, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento emocional e orgânico, inclusive. Né? Então, assim, né, eu gostaria de pensar, né, os problemas relacionados com essa visão traumática da morte. Né? A gente tem, então, uma paralisação interna do indivíduo. Né? Que eu gostaria de citar uns exemplos. Né? Quem aí não tem aquele tio alcoólatra, né, que parece que parou no tempo? Né? E ninguém sabe por quê. Né? Eu iria citar aqui o Tenente Dan do filme Forrest Gump, né, que ele é resgatado lá na guerra e tem as pernas amputadas, né, por causa da... Né?
do ataque lá que ele sofreu. Então você vê, quando ele encontra o Tenente Dan depois, lá, né, na virada de ano, o cara tá barbudo, beberrão, meio, né, completamente perdido, né, existencialmente falando. O que a gente percebe, né? A gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, aquele filme Manchester à beira-mar, né? Não sei se vocês viram, né? Tem um personagem taciturno, melancólico, né? Uma pessoa muito para dentro, e o filme vai se passando e você não entende nada, né? Por que aquele cara é tão autodestrutivo, né? Por que ele não, sei lá, não aceita emprego, fica fazendo umas coisas desagradáveis, umas coisas meio, né, complicado. Aquele filme Maquinista, né, assim, do Christian Bale, né, que ele é um cara magrelo, perdeu trocentos quilos para fazer esse papel, mas o personagem é um cara assim extremamente adoecido, né, assim, dá um nervoso só de olhar, né. Então a gente não entende, né, assim, por que a pessoa está nesse estado, né, por que ela é tão autodestrutiva, parada no tempo, estagnada, né, aquela pessoa parece que está se arrastando na vida, né? Assim, né? No caso do homem, né, eu vejo assim, aquelas pessoas que são alcoólatras, né? Muito introspectiva, não consegue falar, né, do que sentem, do que estão passando. Então essas pessoas, elas vão ficando meio que enterradas em vida, né? Parece que elas estão em modo suspenso, né? Todo mundo ao redor sofrendo, todo mundo ao redor não entende, né? Todo mundo ao redor fica, meu, como assim, né? Que aconteceu? Por que essa pessoa não deslancha, né? Não volta à vida? Que se passou com ela, né? Outros temas relacionados, né? Por exemplo, os traumas de guerra, né? Aquelas pessoas que voltam da guerra e também, né? No inglês tem um termo que chama shell shock, né? E tem o transtorno, né, pós-traumático também agora, né? Se você pôr no YouTube, Shell Shock, você vai vendo, né, após a Primeira Guerra Mundial, os ingleses fizeram alguns vídeos de pessoas que retornaram completamente catatônicas, né, da guerra. Então você vê que a personalidade da pessoa foi destruída, foi morta, né, através de um choque traumático. Então a morte, ela pode ser vivida em vários níveis, né, gente? Eu quero que vocês comecem a pensar nisso, tá? Grandes humilhações, grandes perdas, tudo isso, né, tem um potencial de matar a nossa personalidade, né? Por mais que o corpo esteja vivo, tá? Por mais que o coração esteja batendo, está tudo funcionando aí, mas internamente a pessoa morreu, né? Assim, a gente é meio estúpido nesse sentido, porque a gente não percebe esses nuances da vida, né? Não percebe que certa pessoa perdeu o brilho de viver, né? E isso que Freud vai chamar de melancolia, né? Então esse traço melancólico é muito típico, né, daquela pessoa que não quer mais, vamos dizer, que não consegue trabalhar, né, não consegue sair de casa, não consegue fazer coisas agradáveis, coisas felizes, né, geralmente estão ali sedentárias, paradas em alguns processos, tomando um monteiro de remédio, né, tarja preta, aquela coisa toda. Então, ou seja, essa pessoa está parada no tempo, né? Então a questão aqui é onde que ela caiu do trilho da vida, né? Onde que essa pessoa morreu existencialmente falando, né? Então, como a gente transforma a morte num tabu, a gente não enxerga nada, não vê nada, né? Então, fulano tá ali, moribundo em existência. E a gente fica, né? Vai, fulano, né? Vai pra vida, né? Vai viver, vai pra festa, vai fazer alguma coisa. A pessoa, né? Claro que não vai. Por quê? Porque tá morta, né? Então, a questão, gente, quando vocês encontrarem ou passarem por isso, sei lá, né? Não é porque que a pessoa não é feliz, né? Não é porque que a pessoa não se cuida, né? Não vai na academia, não vai fazer o cabelo, por aí vai, né? A questão é onde que ela morreu, né? A gente precisa achar esse ponto, né? A gente precisa lidar com isso, né? Processar essa morte, né? Muitas vezes você perde, que nem o Tenente Dan lá, né? No exemplo do Forrest Gump, ele, né, não queria viver mais, né? E o Forrest Gump vai estimulando, né, gente? Isso que é o ponto, né? Então ele vai lá, convida o Tenente Dan para trabalhar com ele no barco lá, de pegar camarão. E aí eles vão enfrentando as dificuldades e aquela situação, né, vai puxando o Tenente Dan para a vida novamente, né? Vai dando a ele um novo sentido para viver,
né? Até que tem aquela cena épica, né, da tempestade, aquela coisa toda. E parece que ali ele se reencontra com ele mesmo lá na Guerra do Vietnã, né? Assim, então ele faz as pazes com o que aconteceu com ele. Ele processa o luto dele. Né? Aquele ali é o ponto final do processamento do luto, né? E é muito legal ver isso, né? Tudo isso acontecendo e no final ali ele retorna, parece que à vida, né? Assim, né? Casado, com a perna lá, né? De titânio, ou seja, ele está andando, ou seja, ele consegue aceitar a vida novamente. Né? Então o ponto aqui não era ficar convencendo ele a fazer tudo isso, né? O ponto aqui era permitir que ele passasse por esse processo. Né? E isso o Forrest Gump faz perfeitamente. Né? Ele fica ali do lado e, né, simplesmente quer viver, ele quer fazer as coisas. E ele vai tratando o Tenente Dan sempre como uma dignidade existencial. Né? Ele não fica ali brigando com o Tenente Dan para fazer ele voltar à vida. Né? Assim, né? Ele trata ele como um adulto, né? Como uma pessoa viva, digna, né? E digamos assim, vai solicitando ele nesse ponto, né? E isso eu acho muito legal. E ele vai acompanhando de uma certa forma, e no final é muito emocionante, muito bonito ver a gratidão, né, do Tenente Dan ali com o Forrest Gump, né, no momento do casamento dele. Coisa linda demais. Né? Mas vamos lá, eu queria fechar com uma citação aqui de um livro do Luiz Cláudio Figueiredo e da Elisa Maria de Ulloa Sintra, comentando Melanie Klein, né? E ele falando aqui do processo de luto enfim, na clínica, né? E a importância disso, né? No nosso crescimento e no nosso amadurecimento, né? E que eles vão falar, olha, né, esses processos de luto para crianças são importantes para transformar em cosmos o caos interior e requer tempo, o tormentoso tempo da neurose infantil. Também durante a infância celebram-se muitos lutos, pois não apenas criam-se vínculos, como se inicia um quase interminável processo de separação dos pais que visa conduzir a vida adulta e autônoma. Além disso, muita coisa precisa desaparecer. Né? Os sonhos de perfeição pessoal, a onipotência, os amores ideais, os devaneios, em que tudo parece absoluto, grande, grandioso. Os ídolos e os ideais precisam morrer e renascer modificados. E o que dizer dos lutos de milhares de microferimentos ao longo de uma vida inteira, de todas as pequenas desatenções vividas ou imaginadas? Tais lutos terão de ser feitos e refeitos milhares de vezes ao longo da infância e outros milhares de vezes pela vida e pela análise. Não apenas no momento em que ocorre uma perda por morte ou separação, mas porque a transitoriedade de tudo obriga, constantemente, a fazer o luto do momento presente para obter acesso ao momento seguinte. Sem dúvida, como já foi assinalado por alguns comentadores, Melanie Klein é a teórica das perdas, do luto e da melancolia, não só como episódios contingentes e acidentais, mas como partes integrantes e indispensáveis da travessia existencial de cada um de nós. Saúde mental não significa escapar a esse destino, e sim, ao contrário, assumi-lo. Nossa, que coisa linda, né? Nossa, muito bonito. Um outro trecho aqui, né, que eu gostaria de mostrar, de trazer para vocês, é que a análise é um dispositivo construído para reativar e favorecer os processos de luto. Né? Ou seja, ali aquela salinha da análise, né? O momento de conversar com o analista é o momento de exercitar, processar e poder acessar o luto. Né? Como eu disse, a sociedade não faz mais isso. Né? A sociedade petrificou isso, transformou isso num tabu. Então a gente precisa urgentemente reconstruir um lugar para processar os lutos da nossa vida. Né? E entender que o luto é um processo, sim, de crescimento e amadurecimento. Não é uma coisa que a gente precisa fugir ou evitar. Né? Então é isso, gente. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Tô de volta, tá? E, entre em contato. Eu sinto falta de vocês também, podendo participar, para dar um fôlego, né? Um gás aí nesse processo. Não é fácil, né? E eu espero que vocês continuem comigo aí nesse 2023. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.